Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, espera aí, pastor. Você está vendo no telão, né? Por isso você não falou, né? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler ali no telão com vocês. Diz assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Repita comigo, outro evangelho. Mais uma vez, outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós aqui da casa do Pai, ainda que os pastores aqui dessa igreja, ainda que qualquer pessoa, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, e que nós possamos entender o que é o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Essa mensagem, ela tem batido no meu coração há alguns dias, e ela é uma mensagem um pouco complexa, então eu peço que você preste muita atenção. Eu vou tentar fazer algumas ilustrações aqui para fazer sentido o que eu quero falar para você. E muitos de nós ainda não conseguimos entender, então eu vou falar e vou pregar de uma forma diferente hoje. De uma forma que eu vou falar pausadamente, mas eu preciso que você entenda a mensagem, porque se você entender o que for pregado aqui, se você entender a mensagem, a Bíblia diz que aqueles que ouvem a mensagem e a entendem, eles produzem a 30, 60 e a 100 por um. E nós precisamos compreender o que é o evangelho. Se uma pessoa entra aqui hoje e ela sai sem entender o que foi pregado, é bem provável que naquele momento algo se perdeu, algo que poderia marcar a história dela, algo que poderia marcar a geração dela, algo que poderia refletir nos filhos dela, através de uma mensagem, através de uma palavra. Aquilo se perdeu, aquilo ficou vago, aquilo se perdeu no nada. Então, nesse momento, que você preste atenção, que você dê um comando para o teu corpo dizendo assim: eu preciso entender a mensagem hoje, eu preciso entender o que o pastor quer pregar, eu preciso entender, porque se eu entender isso, muitas coisas vão fazer sentido na minha vida, muitas coisas vão trazer compreensão para os meus dias. Amém? Você está comigo? E eu preciso que você me ajude a pregar. Então eu preciso que você converse comigo. Aqui é uma conversa que nós vamos ter hoje, e eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar algo poderoso. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quando nós estudamos sobre as Escrituras e quando nós estudamos sobre o Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem compreender alguns pontos da Bíblia, e eles isolam esses pontos. Então, quando nós pegamos os atributos de Deus, Deus é amor, amém? Deus é bondade, Deus é lealdade, Deus é fidelidade, Deus é nós, como nós aprendemos aqui na série. Deus é ira, Deus é um Deus que disciplina. E quando nós começamos a entender os atributos de Deus, nós começamos a isolar, e então nós começamos a formar um evangelho na nossa cabeça. Então eu formo um evangelho conforme as minhas experiências. E essas experiências são perigosas, porque eu começo a modelar e a moldar algo que eu acredito que é o evangelho, mas muitas vezes está muito longe do que é o evangelho. Nesse caso e desse texto, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Gálatas, e o que acontece aqui na igreja de Gálatas é que Gálatas era uma igreja dos gentios. O que seria uma igreja dos gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Era essa igreja, e essa igreja ela estava crescendo. Imagina uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava gerando corpo, uma igreja que estava se fortalecendo no evangelho, mas de repente alguém chega da igreja da Judéia, alguns judeus chegam, e eles começam a colocar algumas regras, e eles começam a falar assim: ó, o seguinte, está muito interessante, vocês estão crescendo, vocês estão se fortalecendo, mas é necessário que vocês comecem a se circuncidar. É necessário que vocês comecem a fazer alguns ritos que Moisés deixou para nós. E o evangelho então ele começa a ser fragmentado conforme as nossas experiências. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? A grande questão é que isso não mudou nos dias de hoje. Não mudou porque nós ainda continuamos vendo Deus com as nossas experiências. Então, se eu falo com você, por exemplo, sobre divórcio, ou se eu falo com você sobre sexo antes do casamento, você vai ter alguma experiência, você vai conhecer algum casal, você vai conhecer alguém que mesmo praticando tudo errado, deu certo nessa área, sim ou não?
Só que a experiência individual de uma pessoa não determina uma doutrina bíblica. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então a experiência pessoal de alguém, ela não determina como todos devem caminhar, porque são experiências individuais, e ainda que pareça que está dando tudo certo, nem sempre nós devemos acreditar, porque nós ainda não vimos o final da história. E quando nós começamos a compreender isso, eu preciso que você entenda que o Evangelho, ele tem um tripé. É por isso que eu peguei esse banco, onde ele tem 3 pés aqui. Todos conseguem ver, né? E esses 3 pés desse banco, eles são necessários, esses 3 pés. Dentre esses 3 pés, tem pessoas que decidem viver somente com um deles do Evangelho. E aqueles que decidem viver somente com um deles, eles formam um único Evangelho e acreditam que o Evangelho é isso. Existem outros que falam assim, não, eu quero viver com 2 pés. Só que se você colocar 2 pés nesse banco, ele não vai permanecer de pé, ele também vai cair, porque não tem como você viver somente com 2 deles. É necessário você viver o tripé do Evangelho. Eu quero falar com você hoje sobre esse tripé do Evangelho, amém? Então se você quiser anotar, anote aí. O primeiro tripé que eu quero falar para você é o Deus por nós. Repita comigo, Deus por nós. O que é o Deus por nós, pastor? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já nos elegeu nele. Antes de todas as coisas, Deus já nos conhecia. Em Gênesis 3,15, quando o homem peca e o homem cai, Deus ele manda um plano para a terra, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz, Cristo em nós a esperança da glória, ou seja, Deus é por nós. Ele veio primeiro no nosso lugar, e Ele tomou as nossas dívidas, Ele perdoou os nossos pecados, e por causa dele, hoje eu e você estamos aqui, amém? E nós pegamos essa mensagem, e essa mensagem é verdadeira, sim ou não? Só que ela é um pé da mensagem. E o grande problema é que as pessoas pegam esse um pé da mensagem e elas não colocam os outros pés da mensagem, e elas colocam isso como algo absoluto, e quando vai ver, muitos estão caindo na fé porque não entenderam o tripé do Evangelho. Está fazendo sentido, sim ou não? Então nós customizamos o Evangelho. Então se eu sei que Deus morreu no meu lugar, se eu sei que Deus se entregou por mim, logo agora eu posso viver a vida que eu quiser, logo agora eu posso caminhar pela terra fazendo as coisas de qualquer jeito, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Logo agora eu sei que eu vou prosperar, eu sei que eu vou crescer, porque a palavra dele diz que eu vou prosperar, a palavra dele diz que eu vou crescer, mas eu me abstenho de toda a minha responsabilidade, porque eu creio que se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Vocês estão entendendo? E as pessoas estão vivendo uma vida onde elas se baseiam em alguns textos, elas recortam algumas partes da Bíblia e elas colocam aquilo como absoluto na vida delas. Esses textos que eu estou dizendo, nenhum deles está errado, todos são verdadeiros. Deus tem poder para te prosperar, amém? Deus tem poder para transformar a tua história, amém? Deus tem poder para hoje mudar o diagnóstico da tua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus, e já era para você estar glorificando por causa disso, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é santo, Ele é grandioso, Ele é lindo. Ele tem poder para poder tocar onde ninguém toca. Ele tem poder para poder tirar alguém das drogas, reconstruir casamentos, restaurar famílias. Esse é o nosso Deus, amém? O Deus por nós, Ele faz por nós. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Na cruz era para nós estarmos sendo crucificados. Ele foi no nosso lugar. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que olha para o pecador e Ele diz assim, vai, não peques mais, eu não te condeno. Ele olha para aquela mulher que tinha acabado de ser pega em um adultério, e Ele olha e fala assim, ninguém te condena, eu também não. Ele é um Deus que olha para Zaqueu, um dos ladrões daquela época, e fala assim, hoje eu vou comer na tua casa, eu vou ter um tempo de mesa com você. Esse é o nosso Jesus, gente. É o Jesus que vai atrás do filho perdido, é o Jesus que restaura os nossos corações, é o Jesus que olha para nós como ninguém olha. Se você for olhar para a tua vida hoje, você acha que alguém acreditaria em você? Ninguém acreditaria em você. Ninguém. Nem mesmo você acredita em você. Pela tua história, pelas lutas que você passou, você olha para você e você acha que não há esperança. Só que a palavra do Senhor diz que a esperança e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele cuida de nós, Ele é o Deus por nós. É o Deus por nós, o Deus que luta as nossas guerras, é o Deus que trava as nossas batalhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, foi o que o pastor Marcelo pregou aqui, nós precisamos ter convicção nessa mensagem. Você precisa ter convicção no Deus por nós, o Deus que faz, o Deus que se entregou, aquele que entregou o seu Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. E quando as pessoas chegam na casa do Senhor e começam a entender e receber essa mensagem, elas começam então a pegar e falar, uau, que chique,
Que bênção! E elas começam então a trazer essa mensagem para a vida delas. E elas começam a ser transformadas pela mensagem, porque a mensagem ela começa a transformar. Só que tem algumas áreas que nós não deixamos Deus habitar. Tem algumas áreas que nós falamos assim: Senhor, eu gostei da mensagem. Eu gostei da mensagem, eu gostei do evangelho que foi pregado. Cara, que igreja da hora, a Casa do Pai é uma igreja muito da hora. Tem umas paredes doidas assim, preta. Tem uma galera jovem, que igreja da hora. É uma igreja onde as pessoas têm oportunidade. É uma igreja onde a pessoa ela chega e ela tem uma oportunidade de estar no altar, porque Deus é um Deus que vai restaurando sonhos, é um Deus que vai restaurando vida. Eu gostei da mensagem. E tem muita gente que ama a mensagem. Só que a grande questão é que, primeiro, Deus, Ele é o Deus por nós, mas o segundo pé é o Deus em nós. Primeiro Ele faz por nós, depois Ele faz em nós. E é aqui que muitos começam a travar. É aqui que muitos começam a rejeitar. E olha o que diz alguns textos. Abra comigo em João capítulo 6, verso número 24 ao verso número 26. João 6, 24 e 26. Olha o que diz ali. Quando a multidão percebeu que Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram em busca de quem? Em busca de quem? Está escrito no texto, certo? Eles foram em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegasses aqui? Próximo versículo. Jesus respondeu: a verdade é, olha que interessante, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui a Bíblia diz que eles foram em busca de Jesus, mas a verdade é que eles nunca estavam atrás de Jesus. A verdade é que o desejo do coração deles era o pão. A verdade é que o desejo do coração deles era o benefício que Jesus poderia trazer. E aqui que as coisas começam a apertar. Deus ele pode fazer, Deus ele tem poder para fazer, Deus é poderoso para fazer. Mas qual é a verdadeira intenção do teu coração? Em Jesus. Porque se nós quisermos andar somente com um pé, a cadeira não vai permanecer. Deus ele tem poder para multiplicar o pão, sim ou não? Mas a grande questão é que nós estamos em busca de Jesus ou do pão? Qual é a nossa busca? O texto mais para frente vai falar que Jesus fala para eles assim: se vocês não comerem do pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, vocês não podem me seguir. Eles olham para Jesus e falam assim: duras são essas palavras, como que nós vamos poder suportá-las? A grande questão é que tem pessoas que seguem Jesus porque querem o Deus por nós, mas não querem o Deus em nós. Glória a Deus. Porque o Deus em nós é uma mensagem que transforma a nossa vida. O Deus em nós é quando a mensagem entra e gera algum alvoroço dentro de nós. E se a mensagem não entrar e transformar o nosso coração, nós só estamos em busca do pão, mas não de Jesus. Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? A grande questão é que existem pessoas que gostam de vir na igreja, e elas gostam de vir. Olha que interessante que diz esse texto. Eu vou ler para você 1 Samuel 16, do 17 ao 23, diz assim, ó: e Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento carregado de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, cabrito, estou lendo em 2.0 para você, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Vamos lá, eu quero te explicar isso aqui. Sabe por que muitas pessoas gostam de vir para a igreja? Porque elas gostam dos louvores da igreja. A Bíblia fala que Saul ele era rei, só que um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou dele. E ele fala assim: existe um espírito em mim, então eu preciso que alguém traga alguém que sabe tocar bem. Que tem um louvor da hora, tipo o louvor de hoje à noite aqui. Você gostou do louvor? Aí você já fica aqui viajando, né? Você fecha os olhos, uau, você vai lá para Nárnia, você volta. Nossa, que igreja gostosa.
Só que a Bíblia diz que quando Davi tocava, o espírito saía. Mas quando Davi parava de tocar, o espírito voltava para Saul. Sabe o que significa? Existem muitas pessoas que gostam de vir no domingo à noite, ou no domingo de manhã, ou numa quarta-feira, quem sabe. Eles gostam de ouvir um louvor, eles gostam de ouvir uma mensagem, mas não gera transformação na vida deles. Porque muitos querem o Deus por nós, mas ninguém quer o Deus em nós. Eu gosto do louvor, mas eu não quero a transformação que o louvor gera. Eu gosto da mensagem, eu gosto da palavra, eu gosto do estilo do pastor, com aquela calça nada a ver. Eu gosto, mas não gera transformação. Saul gostava dos louvores, mas não queria ser transformado pelos louvores. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ele gostava, pastor. Ele gostava de ouvir tocando a harpa, mas quando o Davi parava de tocar a harpa, ele pegava a lança e atirava sobre Davi para tentar matá-lo. Existem muitas pessoas que chegam na igreja, levantam a mão para adorar, mas não tem transformação interna, está querendo matar todo mundo que está em volta. Não, pastor, imagina, eu não quero matar ninguém. Só se você estiver no trânsito, alguém te fechar e você pensou em algo mal para aquela pessoa, você já matou ela dentro do seu coração. Está escrito na Bíblia. Sabe qual é o problema? O problema é que nós recortamos alguns versículos que fazem bem para nós. Nós recortamos alguns textos que é bacana para nós. Só que nós precisamos entender que o Evangelho, ele é um tripé. Existe o Deus por nós, o Deus que vai te abençoar, o Deus que vai cuidar da sua casa. Só que aquele Deus que vai te abençoar e vai cuidar da tua casa, Ele também é um Deus que repreende, que disciplina, que te traz para perto e fala assim: está na hora de mudar, está na hora de ser transformado, está na hora de parar a palhaçada. Saul gostava dos louvores, mas não era transformado pelos louvores. Quer saber de mais um? Herodes. A Bíblia diz que Herodes, ele era rei. E quando, no seu período do seu reinado, ele saía com uma mulher chamada Herodias. Herodias era esposa do seu irmão. Herodes era talarico. Ele estava pegando a mulher do irmão dele. Chega um homem, meio estranho, com uma roupa de pele de camelo, que comia gafanhoto. Ele olha para Herodes e fala assim: safado. Você está louco? Você está falando com ele? Safado. Você está pegando a mulher do seu irmão. E perante a igreja, perante o evangelho, perante o reino, você está fazendo errado, cara. O que você está fazendo é errado. Você está pegando a mulher do seu irmão, talarico, sem vergonha. Você está pecando, Herodes. O cara confrontou o rei. Você não tem coragem de confrontar seus amigos na mesinha que você está tomando um refrigerante com eles. Você não tem coragem de confrontar teu amigo que fica postando um monte de besteira nas redes sociais, que parece um tonto nas redes sociais. Você é amigo do cara, mas você não tem coragem de confrontar ele. João Batista não se importou, ele foi lá e confrontou. Falou: está errado. Sabe o que Herodes fez? Mandou prender ele. Herodes manda prender João Batista. E um dia a filha de Herodias vai dançar numa festa para Herodes. E Herodes, meio chapado, meio bêbado, falou assim: pode me pedir o que você quiser, minha filha. Se pedir metade do meu reino, eu te dou. Ela foi até a mãe e falou assim: mãe, o que eu peço? Ela falou assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista então é morto e decapitado. Mas sabe o que é o interessante dessa história? É um único texto que eu quero que você se atente comigo. Lá em Marcos capítulo 6, verso de número 20. Coloca para mim na tela, por favor. Marcos capítulo 6, verso número 20. Olha o que diz o texto: porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha o que está escrito no texto: ele gostava de ouvir a mensagem, ele gostava de ouvir o evangelho. Existem muitas pessoas que estão no nosso meio que gostam de ouvir. Ele gostava de ouvir a mensagem, ele ficava perplexo, ele falava: uau, que da hora, cara, que sensacional essa mensagem, ela é transformadora, ela é muito boa, João. Herodes descia na onde João estava preso, e ele ficava ali ouvindo e ouvindo e ouvindo a mensagem sendo pregada. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja todo domingo e ouvem a mensagem sendo pregada, mas tem o mesmo espírito que o espírito de Herodes. Ouvem a palavra, ficam perplexos, mas não mudam. Não mudam. Não são transformadas. Não aceita que Deus faça em nós. Não aceita que a mensagem entre em nós e venha nos transformar.
Eu gosto dos louvores da casa do Pai, eu gosto da palavra da casa do Pai, mas continua pecando, continua vivendo na pornografia, continua curtindo fotos de mulher pelada nas redes sociais, continua fazendo todas as coisas que faz antes, continua tendo relação sexual com o namorado, continua mentindo para Deus, continua mentindo para si, continua abandonando o teu ministério, continua jogando fora o reino e ainda se baseia no Deus por nós, porque se Ele perdoa os meus pecados, Ele vai perdoar esse também. Só que o evangelho que não causa mudança em nós é outro evangelho. E se alguém está pregando esse outro evangelho, a palavra diz que seja amaldiçoado. Em algumas versões fala anátema. Que você seja amaldiçoado. Se o evangelho que você ouve nessa noite não gera transformação na tua vida, se o evangelho que está penetrando no teu coração não gera transformação na tua vida, você só se apegou a uma perna do evangelho, que é o Deus por nós, mas você abandonou o Deus em nós. Você não quer saber daquilo que Ele pode fazer em nós. Você simplesmente se apegou ao seu ego, ao seu eu, e você deixou de lado isso. Hebreus capítulo 12, verso número 5 ao verso número 6 diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Tem filho de Deus aqui, sim ou não? Então, se você é filho de Deus, Ele está disciplinando aquele a quem Ele ama, porque o Deus que ama é um Deus que disciplina. Está entendendo, sim ou não? Se Ele te ama, Ele te disciplina. Então não é possível você entrar na igreja todos os dias e você tentar sentar numa cadeira onde você vai cair. Não é possível que você entre na igreja todos os dias, mas você é mal educado dentro da tua casa. Não é possível que você entre dentro da igreja todos os dias, mas você não tem respeito pelos seus pais, você não tem respeito pela tua família. Que evangelho é esse que você está ouvindo? Diversas vezes eu tenho que receber ligação de pai falando: que evangelho que vocês estão pregando nessa igreja? Eu vou proibir meu filho de ir nessa igreja. Mas por quê? O evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo dita. E se existe um outro evangelho sendo pregado, não é aqui. O que está acontecendo com a igreja? Diversas esposas falando: o meu marido ele está tendo um caso com outras mulheres. Você vê isso nas redes sociais. O Igor mandou um dado hoje para nós, no grupo que nós temos ali dos ministros. A cada um dia, 2 divórcios acontecem em Campinas, é isso? Então, hoje já teve 2 divórcios, amanhã vai ter mais 2 divórcios. E o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Nós agora recebemos uma mensagem de que o importante é ser feliz, pastor. O importante é que eu viva bem. Só que nós estamos nos esquecendo. O pastor Marcelo falou sobre convicção aqui de manhã, e ele disse: permaneça firme, permaneça convicto no que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 10 anos, mas se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Só que as pessoas estão parando, as pessoas estão se entregando, elas simplesmente estão abandonando aquilo que Deus disse para elas, porque não conseguem deixar o Deus em nós trabalhar. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe por que a terra tem essa esperança? Porque nós só queremos o Deus por nós. Nós só queremos que Ele trave as nossas batalhas. Nós só queremos que Ele vá na frente. Nós só queremos que Ele mate aquele que está falando mal de nós. Já percebeu? A famosa teologia coach. Deus está tirando de perto de você pessoas que você não entende, porque Ele ouve conversas que você não ouve. Então Deus agora ele tem tanto trabalho para fazer, Ele vai ficar ouvindo conversas dos outros, fazendo fofoca e afastando um do outro. Como diz o pastor Marcelo, é a última bolacha do pacote, né? Coca-Cola do deserto. E isso vai alimentando o nosso ego. Porque é muito mais fácil quando alguém diz para você: Deus está vendo a tua luta e Ele está afastando pessoas que estão te prejudicando. Ah, glória a Deus, aleluia. E a pessoa que Ele está afastando de você hoje é o teu ego, porque você está se prejudicando. É por isso que Ele está te batendo aqui. Porque quem mais te prejudica não são os seus vizinhos, não é a sua esposa, não é as pessoas que estão do seu lado, é você. É você sendo egoísta, é você não olhando para dentro do teu coração e fazendo uma análise, colocando alguns pontos: chega, cansei, acabou. O problema é que nós só queremos o Deus por nós, mas o Deus em nós tem que trazer transformação. Que nós não venhamos ter espírito de Saul ou espírito de Herodes, que vem para a igreja, adora o Senhor. Gostei do louvor daquela igreja, mas na segunda-feira está falando palavrão. Gostei do louvor daquela igreja, mas na terça-feira está assobiando para as mulheres na rua. Nossa, pastor, estou gostando dessa igreja. Que igreja da hora, né? Nossa, que igreja gostosa. Uau! Mas não tem transformação nenhuma na tua vida. Então nós falhamos como igreja. Nós não estamos aqui como igreja para poder
ensinar algo que foge da palavra. Fique tranquilo, nós entendemos o processo de cada um, amém? Existe uma pessoa que me procurou e falou: pastor, eu ainda tenho dificuldade, estou passando por um processo, eu não consigo parar com algumas coisas. Eu falei: irmão, fica tranquilo, não se cobre, vai devagar. Só que se você vier com esse mesmo discurso para mim daqui 2 anos, alguma coisa está errada. Existe um processo, gente, existe um tempo. Não se crucifique ou não se martirize pela situação que você está vivendo. Existe uma fase para cada etapa. Calma. O problema é se você está 10 anos na mesma prática achando que isso é normal. O problema é se alguém te procurou e quer te orientar e você fala: não, beleza, eu quero viver a vida que eu estou vivendo mesmo. Deus abençoe. Beijo. O evangelho, ele precisa nos transformar. Mas pastor, qual é a terceira perna? A primeira é Deus por nós. A segunda, Deus em nós. Repita comigo: Deus por nós, Deus em nós e Deus através de nós. Sabe o que eu vejo muito? Muitas pessoas querem viver o Deus através de nós, mas não querem deixar Deus em nós. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero que Ele me use, pastor, mas não quer abrir mão de algumas coisas. Sabe qual é a grande questão que nós vivemos como igreja hoje? As pessoas querem que nós, como liderança, como pastores, que nós venhamos abrir mão de uma verdade, sendo que a pessoa não quer abrir mão da mentira que ela está vivendo. Então ela vive uma vida mentirosa, mas ela fica chateada se a gente não quer abrir mão da verdade para deixar ela viver e fluir no ministério dela. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? A pessoa, ela não deixa Deus trabalhar nela, ela não consegue crer que Deus pode fazer coisas grandiosas, ela não deixa Deus trabalhar nela, mas ela quer fazer as coisas dentro da casa do Senhor. E não tem como. E todas as vezes as pessoas acham que é nós que temos que renunciar, porque senão nós estamos matando o chamado das pessoas. Só que as pessoas escolhem viver a vida delas de qualquer jeito. E elas acham que nós devemos aceitar isso. Como membro, gente, entenda isso aqui numa boa. Como ovelha, como membro dentro dessa igreja, você nunca vai ver ninguém te chamando a atenção, brigando com você sobre algumas coisas. A gente vai te respeitar no máximo do seu limite. Você é membro, você está aprendendo, você está caminhando. É a mesma coisa vocês virem aqui brigar com o Davi agora. Ele está entendendo o que ele está fazendo, assim ou não? Não está entendendo nada, né, filho? Davi, não está entendendo. Existem algumas pessoas que são assim na fé, sabia? Existem algumas pessoas que... Olha lá, está rindo. Existem algumas pessoas que vivem assim na fé. Agora senta aqui do lado dele, aqui, Gão, por favor. Pode vir, pode vir. Olha lá. Até assustou. Agora imagina se o Igão fica aqui engatinhando e andando de um lado para o outro, sentado aqui no altar. E eu querendo pregar e o Igão... Obrigado, Igão. A caminhada cristã é assim, gente. Então você que é como o Igor, que é mais velho na fé, tenha respeito com o Davi, que é menor na fé. Existem muitos Davis aqui na igreja hoje, que são pequenos na fé, que estão aprendendo. E você que é Davi, que é pequeno, que está aprendendo, a gente vai te tratar com o máximo de amor. Só que a hora que você falar assim: eu quero ser como o Igor, eu quero ser alguém grande, eu quero ser alguém que trabalha, então você vai precisar ser cobrado como isso. Você vai precisar ser trabalhado nisso. Não adianta você querer ser como o Igor tendo atitudes de Davi. Não adianta você querer pregar e enaltecer o nome do Senhor, mas viver uma vida totalmente promíscua. Até o ao vivo o Davi está mexendo. Você que está no ao vivo, deu uma tremida aí. Não adianta você viver uma vida promíscua dizendo: eu quero que Deus faça através de mim, sendo que você não deixou Ele fazer em você ainda. Não tem como Ele fazer através se Ele não fez em. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? A igreja é um lugar que é aberto para todos, mas ela não é aberta para tudo. É um lugar aberto para todos. Todos podem entrar, todos podem sentar na mesa, todos podem participar da mesa do pão, mas nem todos podem servir o pão. Nem todos podem fazer o que querem fazer. Todos podem entrar, mas nem todos vão fazer o que acham que podem fazer. O evangelho ele foi customizado. Foi pregado um outro evangelho para vocês. Um evangelho que, se Deus não me abençoar em 10 dias, eu saio da igreja. Um evangelho onde eu vou fazer uma campanha, e se Deus não me responder na minha campanha, Ele não é Deus. Eu não estou entendendo.
Aonde foi que vocês se perderam? É o que o apóstolo Paulo está falando. Aonde foi que vocês foram enganados? Quem foi que enganou vocês? Quem foi que contou para vocês sobre um evangelho que não existe? Não, pastor, eu acho, porque na minha individualidade, na minha experiência, eu já vi pessoas que se afastaram. A experiência individual de alguém não é uma doutrina. E não é porque foi assim na vida dela que tem que ser assim na sua também. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer através de você. O evangelho é isso. Ele vem primeiro por nós, depois Ele começa a trabalhar em nós, e agora Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer fazer através de nós. Sabe qual é o grande problema? Existem muitas pessoas que só querem o pão, não querem o Jesus. Se a gente for abrir aqui e trocar uma ideia abertamente, na boa assim, qual é o real motivo que você veio aqui essa noite? Qual é a verdadeira intenção do teu coração de estar aqui hoje à noite? Não, eu preciso ir lá porque eu preciso ser visto pelo pastor, porque eu estou doido para entrar no ministério, porque eu preciso marcar minha presença, quem não é visto não é lembrado. Não, eu estou aqui porque eu quero arrumar uma namorada, pastor. Fiquei sabendo que aqui tem umas minas bonitinhas. Glória a Deus, aleluia. É hoje que eu desencalho. Tem uns meninos bonitos que tocam bateria. Precisando, pastor. Não, estou aqui porque eu quero ser do ministério. Vi que o pastor é bonzinho. Estou aqui porque o pastor Marcelo Val solta umas chaves. Pega essa chave, irmão. O Igor, quando prega, ele faz um negócio muito estranho. Ele faz isso. Estou aqui porque eu gosto desse ambiente. Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Você veio atrás de Jesus ou você veio atrás do pão? É um carro que você precisa? Eu te falo de antemão. Trabalhe, estude, você vai conquistar. Mas mesmo que você não tenha condições, Deus tem poder para te dar um carro. Amanhã. Só que se o carro tem teu coração, aí complicou, irmão. Um dia a Ana estava no templo orando. E a Bíblia diz que ela foi taxada como uma mulher vadia, que estava orando bêbada dentro da igreja. É assim que o profeta Eli olha para ela e fala assim. E ela diz: não me julgues como uma mulher vadia. Eu estou aqui orando e chorando ao meu Deus. E ela faz um voto ao Senhor dizendo: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu entrego ele de volta ao Senhor. Deus olha para aquela mulher e fala assim: aquilo que ela mais quer, ela está me devolvendo. Ou seja, o coração dela nunca esteve no filho, mas sim na fé que eu posso fazer algo na vida dela. A partir de hoje, receba o filho. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida? Sabe por que muitas coisas ainda não fluiu através de você? Sabe por que ainda curas não fluem através de você? Sabe por que ainda milagres não fluem através de você? Porque você não ainda deixou ele fazer aqui, ó. Você não deixou ele trabalhar em nós. Porque se ele tem acesso aqui, qualquer outras coisas que acontecem aqui, ele sabe que isso aqui não vai tomar isso aqui. Está fazendo sentido, sim ou não? É um evangelho tripé. São 3 pernas que tem aqui. O que sustenta isso aqui são esses 3 pés. Sabe qual é o grande problema? Nós queremos escolher um só. Nós queremos escolher um e nós vamos abraçar esse aqui. Aqueles que escolhem o Deus por nós, é aqueles que gostam dos louvores, gostam da palavra, gostam da canção, vêm em busca do pão, mas não gera transformação nenhuma. Existem aqueles que querem somente o Deus em nós. São religiosos. São aqueles que colocam o dedo na cara das ovelhas dentro da igreja e falam assim: porque eu oro 10 horas por dia, você não tem orado, então você não merece. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem um grande problema com os religiosos. E tem aqueles que querem através de nós, querem ser usados, mas não buscam Jesus como uma prioridade. São Martas dentro da igreja, trabalham, servem ao Senhor, mas não vivem verdadeiramente aos pés dele. Não tem como você escolher uma perna só. Tem que ser as 3, irmão. Vai ter um período na tua vida que você vai ter que, com todo o teu conhecimento e sabedoria, você vai ter que viver o Deus por nós. Você vai ter que sentar e ficar quietinho, esperando Deus fazer algo, crendo, confiando que Ele vai fazer. É onde você simplesmente fica e fala: Senhor, faz por mim que eu não aguento mais.
Mas vai ter um momento que ele fala assim: eu vou fazer por você, mas antes eu quero fazer em você também. Deixa eu trabalhar aí dentro de você. Muitas vezes o teu problema é aquilo que Deus está usando para poder te trazer para perto dele, para poder transformar o teu caráter. Então abre o teu coração para ele, velho. Mas eu tenho certeza que o mais gostoso é quando você estiver vivendo através. Quando Deus estiver fazendo através de você. Quando você estiver fluindo naquilo que Ele colocou na tua vida, cara. Tem muitas pessoas, e é triste dizer isso, mas tem muitas pessoas que vão chegar no céu, ou podem ser que nem cheguem lá, mas nunca foram usados por Deus. Existem pessoas que estão aqui hoje e nunca foram batizadas no Espírito Santo, e você nem sabe o que é isso, cara. Você nem está entendendo o que eu estou falando agora. Sabe qual é a coisa mais triste? Saber que você passou por essa terra e você não teve um encontro com Ele nessa terra. Você não viveu o céu na terra. Você não entendeu a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como é aí no céu. Tem gente que nunca vai ter o privilégio de poder colocar a mão sobre uma pessoa e ver aquela pessoa sendo curada. Por quê, pastor? Porque não deixa Deus trabalhar em nós. Não permite. Não tem Jesus como uma prioridade, mas tem Jesus como um clube. Que vem aqui aos domingos para poder assistir um culto, para poder participar de um momento legal, mas não tem um amor genuíno por Ele. Não tem um coração verdadeiro na presença dEle. O Evangelho ele precisa gerar transformação na sua vida, amém? 2 Timóteo capítulo 3, verso número 1, verso número 5, diz assim, ó: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O grande problema é que também lá em Filipenses capítulo 3, verso número 17, diz assim, ó: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Nós não devemos viver por egoísmo, de aparências, presunçosos, inimigos de Deus, inimigos da família, irreconciliáveis. As pessoas estão cantando nas igrejas, as pessoas estão adorando, as pessoas estão pregando nos púlpitos, mas são irreconciliáveis, são inimigos da cruz. O apóstolo Paulo está falando, eu estou falando isso para vocês com lágrimas. Aonde é que a igreja está perdida, gente? Onde é que a igreja se perdeu? Nós temos visto pastores em diversas partes do Brasil, pastores que estão vivendo uma vida totalmente pecaminosa, amantes do dinheiro, pessoas que têm usado a igreja como negócio, pessoas que têm abusado da noiva de Cristo. A noiva é dele, gente. Nós não podemos viver uma vida desse jeito. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar com você nessa noite, mas Ele quer te convidar a um arrependimento. Ele quer te convidar a você fazer uma análise da tua vida. Como é que você vem falar para mim que você quer morar no céu, que você quer estar com Jesus? Qual é a sua expectativa em relação ao céu? Não, pastor, quero ir para o céu porque lá tem a montanha-russa do céu. Vou andar com Jesus na montanha-russa. Existem muitas pessoas que querem ir para o céu, mas nem sabem o que é feito no céu. Sabe o que é feito no céu, sim ou não? Quem pode me falar o que vai estar acontecendo no céu quando nós estivermos lá? O quê? Nós vamos estar o quê? Adorando ao Senhor, amém? E qual é o motivo de você ir para o céu, sendo que você não tem vontade de fazer isso aqui na terra? Qual é a razão? Não, eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Qual é a razão de você querer ir para o céu? Se você não tem coragem de acordar 10 minutos, 20 minutos mais cedo do seu dia, colocar o seu joelho no chão, falar com o Senhor,
abrir a palavra e ler a Bíblia. Ah, pastor, que a vida é muito corrida, sabe? Não é que a vida é corrida, é que você não tem prioridade. Se você for no médico amanhã e o médico fala assim, você está acima do peso, você precisa perder peso urgente, senão você vai morrer daqui 6 meses. Pergunta, você vai colocar aquele shortinho seu, né? Aquele tênis de corrida e vai fazer o que na rua, 5 horas da manhã? Correr, irmão. Deus me manda aqui como um médico do céu para falar para você. Está na hora de você pegar a sua Bíblia, está na hora de você ir para a presença dEle e começar a buscar Ele, porque a sua cidadania não é aqui na terra. Você está buscando muitas coisas terrenas, você está se esquecendo das coisas do céu. Não existe outro evangelho, gente. Não existe outro evangelho. Se existe outro evangelho, e se o evangelho que nós estamos vivendo nos dias atuais é o evangelho de Cristo, alguma coisa se perdeu no percurso. Porque no evangelho de hoje, você vai triunfar, você vai vencer, Deus é por ti, vai dar tudo certo. Mas eu não consigo ver isso na vida dos apóstolos. Eles eram espancados, açoitados, esmurrados. E sabe o que eles faziam? Glória a Deus por isso. Eles se reuniam entre eles e falavam assim, que foi, velho? Tudo sangrando, tudo torto assim, ó. Que foi? Acabamos de apanhar dos caras ali. Por quê? Ele está falando de Jesus. Sério, pastor, onde está isso? Lá em Atos. É que infelizmente você parou de ler. Você está muito corrido. Porque se você estivesse lendo nessa hora, você ia vibrar comigo e falar, nossa, eu li essa parte. Sabe o que é o pior? Está bem no comecinho. Você parou no 3º dia, eu acho. Acho que é Atos capítulo 7, 8. Não, 7 é Estevão. Você está entendendo o que eu estou pregando? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Qual é a finalidade de você estar aqui hoje, velho? Sinceramente, não faz sentido você vir aqui porque você gosta dos louvores, se quando você sai daqui o espírito imundo ainda continua em você. Não faz sentido você vir aqui porque você gosta da palavra, você continua cortando a cabeça dos profetas, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Sabe o que é que desanima e entristece o coração de um pastor? É saber que ele pregou aqui, só que segunda-feira ele vai entrar no Instagram, ele vai ver as suas redes sociais, e tem mais música do mundo do que louvores nas suas redes sociais. Tem mais foto sua de biquíni, ou de espida, ou de qualquer outra coisa, do que uma foto sua adorando, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas pastor, nós vivemos num país tropical, e cara, eu sou o cara mais de boa disso, você sabe disso. Eu tenho que mudar minha roupa pelo evangelho? Não, o evangelho muda a sua roupa. Você não tem que mudar por Jesus, você precisa entender que Jesus muda você. E se você não deixa Deus trabalhar em você, por que você quer que Ele faça através de você? Se você não tem paciência, se você não sabe esperar. Eu quero finalizar essa mensagem, nós vamos cantar alguns louvores. Que isso, Davi, vão matar meu filho ali, gente. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, e é muito importante você entender isso aqui. Eles pegaram algumas crianças, e eles colocaram algumas crianças dentro de uma sala, por volta de 50 crianças. E ao colocar essas crianças dentro de uma sala, eles colocaram um marshmallow para cada criança. E eles falaram para essas crianças assim, seguinte, se vocês esperarem até daqui 6 horas, sem comer esse marshmallow, na hora que a gente voltar, a gente vai dar mais um marshmallow, vocês vão ter 2 marshmallows. Fechou? Fechou. E foram passando as horas e as crianças olhando para aqueles marshmallows, e algumas crianças começaram a sair e pegar o marshmallow para comer. E umas foram saindo pegando, outras foram saindo pegando, mas algumas esperaram. E quando elas esperaram, eles voltaram e deram 2 marshmallows para essa criança. A criança saiu com 2 marshmallows e foi embora. E eles pegaram os dados e os nomes dessas pessoas, fizeram toda a análise, e eles acompanharam essas pessoas durante anos, para poder fazer um estudo e entender como iria fluir a vida dessas pessoas. E foi concluído que aquelas pessoas que tinham paciência de esperar a recompensa que viria, essas pessoas eram mais felizes. Aqueles que não tinham paciência para esperar, eles não conseguiam ter um bom trabalho. Por que eles não conseguiam ter um bom trabalho? Porque eles foram ensinados e treinados na recompensa imediata. Então eles trabalhavam 6 meses numa empresa e a empresa não os reconhecia, e pela empresa não os reconhecer, eles saíam, pediam conta, iam para outra empresa, trabalhavam mais 8 meses e eles saíam porque não eram reconhecidos. Aqueles que não tiveram a paciência de esperar, eles já estavam no 3º, 4º casamento, porque eles não tinham paciência para aguentar e para poder suportar algumas coisas. Os seus relacionamentos
de amizade, eles eram terríveis também, porque era muita briga e muita discussão. Aquelas pessoas eram um pouquinho mais aceleradas em algumas coisas. Algumas delas eram um pouco mais obesas, elas tinham um pouco mais de peso, porque elas buscavam a recompensa imediata. E eles foram fazer análise daquelas outras crianças que esperaram o benefício que ia vir depois, a recompensa. E aquelas que esperaram, eles começaram a analisar a vida delas. Viam que elas passavam pelas mesmas lutas que todo mundo, só que elas já tinham sido promovidas diversas vezes dentro da empresa, estavam na mesma empresa. Elas sabiam esperar algumas coisas. Por que eu estou te falando tudo isso? Eu estou te falando tudo isso porque o Evangelho, ele é uma religião que ela não mudou em relação ao tempo bíblico que ela existe. José teve que esperar 13 anos pelo milagre que ia acontecer na vida dele, para o sonho realizado. Davi esperou por volta de 14 a 17 anos por aquilo que ia acontecer. Caleb esperou 45 anos pelo milagre que ia acontecer na vida dele. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo acelerado. Então, se você vem na igreja e em 2 meses você não está no ministério, você vai embora dessa igreja, porque essa igreja não basta. Se você não arruma um namorado em 3 meses, você abandona e você começa a pegar qualquer um que aparece ou qualquer uma que aparece, porque Deus se esqueceu de você. Só que você precisa entender que o Evangelho, ele não é desse jeito. O Evangelho, ele não é um miojo que você esquenta e come em 3 minutos. O Evangelho é uma bela feijoada, é uma bela carne assada que você tem que colocar ela de manhã e você só vai comer à noite. Só que aqueles que permanecem, Apocalipse capítulo 3, aqueles que permanecerem até o fim, receberão a coroa da vida. Eu quero dizer para você que existe uma recompensa. E nessa recompensa, falta só algumas horas para acabar e o Senhor entrar dentro da sala e colocar mais um marshmallow para você. Falta só algumas horas, mas eu quero te falar uma coisa. Nessas algumas horas que faltam, algumas pessoas já começaram a se perder. Algumas pessoas já começaram a se levantar para comer. Nós estamos aqui como igreja desesperados, gritando para você: não se levante para comer, existe uma recompensa maior. Não se levante para viver em pecado, existe uma recompensa maior. Você está desesperado por dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa: no céu você vai andar sobre ruas de ouro, porque aquilo que é muito valioso aqui na terra, no céu, estará debaixo dos seus pés. Não fique desesperado. Não saia para comer o marshmallow, espera, cara. Espera. Mas pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu estou vivendo, está muito difícil. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para chorar com você. Eu sei que está difícil, eu sei que a vontade de comer esse marshmallow está grande, mas eu quero te dizer uma coisa: espera. Espera, porque o Rei da Glória, ele vai voltar. O nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer uma coroa. E nessa coroa vai ter algumas pedras. Ele vai olhar para você, ele vai te chamar para um novo nome. Vai ter um novo nome para você. E muitos estão perto, bem próximos das portas do inferno. Tem aquele louvor que diz: mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Eu quero te fazer uma pergunta: isso te alegra ou te assusta? E se for agora? E se for agora? Será que você teve mais tempo para isso? Ou para a palavra? Será que você falou: eu cansei, eu mereço ser feliz? E você saiu do processo de Deus? Não quero mais saber de igreja não, vou pegar umas minas, vou sair bebendo, vou zoar tudo. Deus se esqueceu de mim, então eu vou viver minha vida. Ele estava quase chegando com o marshmallow. Ele estava quase chegando. Estava quase chegando aquilo que Deus tinha para fazer por você. Só que você não esperou Ele fazer em você, cara. Quantos ministérios estão sendo destruídos aqui dentro dessa casa hoje? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, desanimadas, cansadas? Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo, amém? Ainda há tempo. Pastor, se Ele voltar hoje, eu quero dizer para você que se você fechar os seus olhos agora e falar assim: eu me arrependo, eu não quero mais ser um cidadão terreno, eu quero ser um cidadão do céu. Eu não quero mais ser aquele que usa Jesus para poder alcançar aquilo que eu quero. Eu quero ser aquele que busca Jesus, e se Ele quiser me dar aquilo que eu quero, amém. Mas se Ele não quiser, amém também.
Porque maior que a bênção é o abençoador. Se coloca de pé em nome de Jesus, o Ministério de Louvor pode chegar aqui. Se você quiser apagar as luzes para mim aí, pode apagar. Eu falo para você, eu não sei se você percebeu, mas na hora que eu subi aqui para pregar essa mensagem, eu estava tremendo. Eu quero dizer para você que não é fácil pregar. Não é fácil ter que falar algumas coisas aqui. Não é fácil saber que você está pregando, mas às vezes você está querendo ficar numa perna só. Só que Jesus, ele vem e ele te coloca no caminho, no prumo. E ele fala assim, é necessário 3 pernas para continuar no tripé do Evangelho. Essa noite é noite de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas eu vou me arrepender para quê, pastor? Por um único motivo, porque você é cidadão do céu. Você não vai se arrepender para ele fazer algo para você ou para ele te batizar hoje. Mas se ele fizer, glória a Deus. Mas se ele não fizer, glória a Deus também. A gente está aqui só por ele. Vontade de desistir? Pode perguntar para qualquer um aqui. Comece pelos pastores. Pergunta para nós, você acha que a gente tem vontade de desistir? Se quiser eu coloco os 3 aqui em cima que tem aqui. Pastora Bruna, pastor Marcelo, pastora Lu. Eu dou um microfone aqui para eles e começo a perguntar, vocês querem desistir? Quantas vezes vocês pensaram em desistir no processo? Você vai começar a ver que existem pessoas aqui e que essas pessoas choram também e que é muito complicado. Aí a gente vai descendo um pouco e a gente chama os ministros aqui, chama o Igor aqui, chama o Leandro. Coloca o microfone na boca deles e fala assim, e aí, vocês já pensaram em desistir? Vocês vão começar a ver 2 homens chorando como criança. Aí nós começamos a chamar os líderes aqui. E você vai ver que está todo mundo na mesma situação. Mas o que diferencia, pastor? O que diferencia é que eu quero 2 marshmallows. Eu não quero um só. O que diferencia é que eu abro mão, nesse momento, de tudo. Porque eu tenho a certeza que ele vai voltar. Não só a certeza, eu tenho a convicção, pastor. Ele vai voltar. E eu sou tão convicto nisso que não importa as dores, as lutas e as aflições. Eu sou tão convicto que ele vai voltar. Que se tiver que passar por qualquer dificuldade, eu passo. Mas um dia eu sei que eu estaria no colo do Abba, na presença dele. Eu sei que ele é Deus por nós. Eu sei que ele é Deus em nós. E eu sei que ele é Deus através de nós. A mensagem é uma mensagem simples. É uma mensagem que não tem nada novo. Você já ouviu ela diversas vezes, de formatos diferentes. Mas nessa noite o Senhor veio aqui para nos lembrar de algumas coisas. Para que você se lembre quem você é nele. Apocalipse capítulo 2, lembra-te de onde caiu, volte ao primeiro amor. Se perdeu por coisas terrenas, se tornou inimigo da cruz. Mas o apóstolo Paulo diz, eu estou falando com vocês em lágrimas. Em lágrimas, voltem. Voltem. Se o Senhor falou com você, se você é um pastor, é um líder, é uma ovelha, é alguém de menino, não importa. Existe uma mesa aqui que nos iguala. Existe uma mesa que está dizendo para você, volta. Volta a descansar, volta a confiar. Volta a se entregar, porque se ele voltar hoje, num piscar de olhos, eu quero que isso me alegre, não que isso me assuste. Eu quero te falar, algumas vezes me assustou.